Oi, meus amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O tema do vídeo de hoje é sobre o Dudu. Coisa mais linda desse mundo. O tema do vídeo de hoje é sobre justiça e injustiça. É um tema polêmico, eu sei, especialmente por conta da injustiça ser uma das 5 feridas emocionais. E eu imagino que isso possa ser uma energia um tanto quanto delicada para a gente conversar, mas eu prometo trazer de uma forma bem expandida para que a gente possa expandir a nossa consciência e o nosso processo de autoconhecimento. Combinado? Bora então! O principal recado que eu quero passar com esse vídeo é que a gente possa compreender que a justiça que a nossa mente humana compreende é completamente diferente do que a mente, a energia e a consciência do divino e do todo projetaram como justiça, tá? Isso já entra também um pouco dessa questão, a própria lei do equilíbrio entre dar e receber também aborda essa informação energética da justiça. E é importante compreender que o que é justo para mim não necessariamente vai ser justo para você. Da mesma forma que vai ter momentos onde você pode vir a se sentir injustiçado, que outras pessoas, ao observar a mesma história, o mesmo contexto ou viver a mesma experiência, não se sentiriam injustiçados. Essa informação energética da injustiça faz com que a gente acabe despertando informações do nosso interior que a gente não nem sempre consegue nomear com clareza. Muitas vezes você sente uma angústia, um desconforto, alguma energia realmente densa e pesada e que pode ser originada por conta de uma ferida de traição, de injustiça, de abandono, de rejeição. E a própria ferida da injustiça é uma das mais desafiadoras da gente conseguir clarear e iluminar. Porque uma pessoa, quando ela se sente injustiçada, ela fica numa sensação horrível de impotência, uma sensação de frustração misturada com esse mal-estar e essa energia ruim. E quantas vezes a gente passa pela experiência, vive aquilo, depois supera ou o tempo acontece e a gente esquece daquilo, porém novas e outras experiências que a gente acaba atraindo por conta dessa situação que a gente precisa olhar, dessa ferida que a gente precisa olhar, a gente repete o padrão da injustiça de novo, de se sentir injustiçado. E quando a gente não consegue colocar nome, quando a gente não consegue trazer clareza, isso dificulta e muito o processo evolutivo. Eu já quero deixar claro aqui que quanto mais clareza eu trouxer, quanto mais entendimento eu tiver, não só do que me aconteceu, mas também de que partes isso ativou em mim, como isso mexeu em mim, por que ativou, o que eu deveria como eu gostaria que tivesse sido, como eu gostaria de ter lidado com essa situação, isso tudo vai ajudando a gente a iluminar. E iluminando, consequentemente, a gente vai poder fazer escolhas melhores e também se libertar de padrões limitantes que a gente não quer mais. Então, se eu não quero mais atrair injustiças, eu preciso compreender quais são as energias que fazem com que eu me sinta injustiçado. Geralmente, as memórias de dor, elas acontecem na nossa primeira infância, de 0 a 7 anos. Porém, a gente pode carregar também informações de ancestrais nossos que sofreram injustiças e que a gente acaba carregando essa dor com o nosso sistema. Eu vou dar 2 exemplos. Você pode ter sofrido um episódio onde você se sentiu injustiçado na sua infância, onde um coleguinha quebrou um brinquedo que era seu, ou você foi punido por um erro que não foi você quem cometeu. E a criança, como ela não tem esse recurso interno, essa dinâmica, esse poder mesmo de poder dizer não, não fui eu, ou não era assim que tinha que ter acontecido, o desfecho que eu gostaria dessa história que acontecesse era tal e tal e tal, a gente precisa contar com essa nossa versão adulta, com essa nossa versão madura, consciente e presente para fazer essa reparação. Da mesma forma que se algum ancestral seu passou alguma injustiça, não só eu ia dizer na fase adulta ou na fase da infância também conta, mas provavelmente as injustiças que a gente vive na nossa fase adulta, elas são um reflexo da injustiça que a gente ou os nossos ancestrais passaram na infância. Então isso também acaba influenciando bastante na informação energética sobre a gente atrair situações justas ou injustas.
e também o próprio significado do que é justo e o que é injusto acaba também se expressando na nossa vida. Eu acredito muito que esse tema de injustiça e justiça também abre espaço e margem para a questão de karma e dharma. E provavelmente o resultado do que é justo ou injusto das experiências que a gente vive vai ser resultado da consequência da lei da ação e reação. E eu acredito que aqui nesse vídeo é a principal energia que eu gostaria de deixar de reflexão para vocês. Se vocês têm o desejo de parar de viver injustiças, parar de atrair situações onde você se sente injustiçado, ou se você está percebendo que você está sendo injusto com os outros, observe quais são as suas escolhas, as causas, a origem dessa informação energética que está despertando esse tipo de consequência. Se eu passei por tal experiência que eu me senti injustiçado, pode ser que alguma parte da minha energia tenha originado, causado isso. E eu preciso mergulhar dentro do meu processo de autoconhecimento, dentro das minhas informações energéticas para identificar, perceber e iluminar, para escolher diferente, fazer diferente e, consequentemente, atrair algo diferente daquilo que eu estou experimentando. Tá fazendo sentido, Dudu? A justiça ou a injustiça sendo um resultado da consequência da lei da ação e reação, a gente consegue trazer mais clareza e mais compreensão para essa nossa mente humana que é limitada. Como eu falei lá no início do vídeo, é importantíssimo que a gente saiba que essa informação energética do que é justo para um e pode ser injusto para outro, e de que toda a justiça humana ela é completamente diferente da justiça divina. Ontem, numa conversa um tanto quanto polêmica, eu acabei conversando sobre, por exemplo, é certo ou errado matar? Se é matar em legítima defesa, não está errado. Matar é errado, sempre. Porque se tu tem que matar alguém em legítima defesa é porque a outra pessoa já estava errando tentando te matar. Então, percebe o que é justo e o que é injusto nesse exemplo de matar ou matar por legítima defesa? Quem é que foi o injustiçado? Quem matou por legítima defesa, quem quis matar de primeira, por impulso, por, enfim, raiva. Pausa para reflexão bônus que veio enquanto eu editava o vídeo e senti de compartilhar. A injustiça e o que é justo vai depender do ponto de vista de quem está contando a história, observando, testemunhando a experiência, ou seja, a consciência. E infelizmente ou felizmente, eu acredito que a justiça divina é algo que nos ajuda a compreender que isso tudo que a gente experiencia vai muito além do que a gente acredita, entende e compreende. E que realmente tem coisas que não têm explicação. Por que uma criança que não fez nada sofre? É vítima de agressões e atrocidades que a gente não consegue nem imaginar. Isso tudo, olha, eu chego a ficar toda arrepiada porque realmente mexe com questões muito profundas. Mas eu acredito que essas reflexões fazem a gente compreender que, apesar disso, ainda existe esperança, ainda existe essa informação energética que faz com que a gente olhe para a situação de um ângulo que talvez ninguém mais tenha imaginado. E é óbvio, uma criança que foi vítima de uma atrocidade, no caso de ações conscientes dela, não veio de causa de ação e reação, mas talvez de uma informação sistêmica por trás, de uma formação, se for para o âmbito espiritual, de lei de karma e dharma, como eu falei anteriormente, pode ser que isso aconteça também e essa informação energética seja uma dívida de outras experiências. Porém, contudo, entretanto, eu acredito que cabe a nós, dentro da luz da consciência e do processo de autoconhecimento, se libertar dessas informações energéticas e amarras mesmos e bloqueios, porque eu só consigo parar de atrair situações de injustiça na minha experiência quando eu compreendo qual é a informação e o aprendizado por trás disso, e eu também corto a raiz, a causa e a origem. Eu paro de incentivar essas ações que acabam atraindo para o meu campo como consequência das minhas ações, né, um nível de protagonismo bem alto, como consequência das minhas ações, algo que seja prejudicial a mim. Então, é como se, sabe aquela expressão não cospe para cima que cai na cabeça? É exatamente por isso, porque quando tu, eu fiz mal para alguém e depois eu fui prejudicado. Ação, reação.
Toda causa tem uma consequência. Acontece de muitas das nossas ações a gente acabar prejudicando o outro e a gente nem perceber. Por isso que a luz da consciência, para mim, aqui é a melhor de todas as soluções e é a parte mais importante de todo o processo. Então, técnica para ativar a luz da consciência, respiração, se concentrem, observem, volta para o momento presente, utiliza os teus 5 sentidos para te conectar com este momento agora. Não interessa onde você está, o que você está fazendo, se você está no metrô ouvindo esse vídeo, se você está num avião, se você está parado, sentado, olhando para a tela do computador, eu te convido a perceber que sabores que tem na tua boca, quais são os aromas que tu está sentindo, o teu tato, a tua mão está tocando em alguma coisa. Essa energia dos 5 sentidos, estímulos visuais e auditivos também podem contribuir para que você retome a sua presença. E aí, a partir da luz da consciência, você consiga se libertar de padrões de injustiça que você não quer mais repetir. Então, meus amores, para finalizar e concluir, eu acredito que seja muito importante a gente reconhecer e ter humildade para saber que o nosso nível de compreensão ele tá longe de ser ilimitado, muito pelo contrário, a gente carrega ao longo do nosso processo uma sequência de crenças e de informações energéticas que nos bloqueiam de enxergar, perceber e sentir a realidade, a verdade, e por isso seria muita tolice nossa querer comprar e assumir a responsabilidade de dizer o que é justo do que é injusto. Então, eu convido você a ter essa humildade para admitir e reconhecer as nossas próprias limitações e principalmente para, dentro do seu processo, identificar o que você considera justo e injusto e aquilo que você está sentindo que você precisa se libertar, porque no final das contas é só sobre isso e é só isso que importa. É você se libertar daquilo que não faz sentido e não ressoa com a verdade do seu coração e com a verdade da sua alma. Combinado? Então, pessoal, é isso. Leva somente o que fizer sentido. Eu espero ter contribuído de coração. Qualquer dúvida, insight ou troca que vocês tiverem, só me mandar mensagem. Eu também estou aberta caso você queira conversar mais a fundo sobre isso. Se a injustiça for uma das suas feridas, conta comigo para poder libertar e transmutar essas energias dentro do processo de autoconhecimento. A mesa é uma ferramenta poderosa para isso e é uma das minhas preferidas, é a que eu atuo. Então, contem comigo. É isso. Eu te vejo, eu te honro e até o próximo vídeo desse canal.